assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Attington larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família, ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas, mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim,
O nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca, e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Anne, a vizinha, de novo. E agora ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Anne. Um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Anne e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Anne. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família.
Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Atherton larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família, ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas, mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria.
mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca, e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Anne, a vizinha, de novo. E agora, ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Anne, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Anne e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Anne. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas.
E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Atherton larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família, ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas, mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado.
Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Anne, a vizinha, de novo. E agora ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Anne, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Anne e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Anne. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família,
sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Atherton larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família. Ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas,
só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas, mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca, e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Ann, a vizinha, de novo. E agora, ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Ann, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Ann e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Ann. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Ann e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez.
Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Atherton larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto.
Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família. Ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas. Mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Ann, a vizinha, de novo. E agora ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Ann, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Ann e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Ann. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la.
Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Atherton larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né? Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite, como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar,
pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família. Ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas. Mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Ann, a vizinha, de novo. E agora ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança. A polícia não sabia o que fazer com ele. Então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível?
É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Anne, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Anne e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Anne. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Esta família aceitou morar em uma nova casa, com o objetivo de ter mais tranquilidade para poder criar seus filhos em um ambiente que tivesse mais contato com a natureza. Nesta casa, eles seguem sua rotina agora de uma forma muito mais leve. As crianças se divertem nos longos corredores e escadarias da casa, indo e voltando, explorando os lugares escondidos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a notar que existem sinais estranhos em diversos cantos da casa. Ao explorarem o porão, percebem sinais de que alguém já morou ali há muito tempo. Quando a família entra em contato com os moradores da região, fica sabendo que existe uma lenda e até mesmo um apelido para a casa que eles compraram. Todos chamam essa mansão de a Casa dos Sonhos. A família fica intrigada com todos os relatos feitos a respeito da casa e de seus antigos moradores. A partir daí, começam a notar que coisas muito estranhas acontecem, principalmente durante a noite. Ninguém nunca teve coragem de ir a fundo e desvendar o mistério da Casa dos Sonhos, mas agora essa família está decidida a fazer desta casa misteriosa o seu lar, enfrentando tudo e todos, mesmo que isso lhes custe muitos arrepios. Imagina só, um cara chamado Will Attington larga o emprego dos sonhos em uma editora super chique para começar uma nova vida com a esposa, Libby, e as duas filhas pequenas. Eles compram uma casa enorme e bonita no subúrbio, cercada por neve e árvores, tudo parecendo um verdadeiro conto de fadas. A ideia é simples: mais tempo em família, paz, sem a loucura da cidade. Parece perfeito, né?
Nos primeiros dias, tudo vai bem. As meninas correm pelos corredores, Libby está animada decorando a casa e Will finalmente pode relaxar. Só que do nada começam a rolar umas coisas estranhas. Primeiro, ele percebe uns adolescentes rondando a casa à noite como se estivessem espionando. Quando ele vai tirar satisfação, eles fogem rindo, como se soubessem de algo que ele não sabe. Depois, Will encontra sinais de que alguém já esteve ali antes. Objetos fora do lugar, pegadas na neve que não são dele. E aí vem o primeiro susto de verdade. Uma noite, ele vê uma sombra na janela. Ele sai para ver o que é, mas não encontra ninguém. O clima fica pesado. Aos poucos, ele percebe que as pessoas da vizinhança olham para ele e sua família de um jeito estranho. Ninguém os recebe com simpatia. Na mercearia, quando ele menciona onde mora, o atendente simplesmente trava e evita falar sobre o assunto. Algo está muito errado. Will decide investigar e descobre um detalhe aterrorizante. Anos atrás, houve um assassinato naquela casa. Uma família inteira foi morta a tiros. E o pior, o principal suspeito seria o próprio pai da família. Ou seja, o cara que morava ali antes dele. E adivinha? Esse suposto assassino nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu. Will fica obcecado. Ele começa a revirar documentos, jornais antigos e até vai até a delegacia. Só que, em vez de respostas, só encontra mais perguntas. A polícia não parece interessada em falar do caso. E a vizinhança? Silêncio absoluto. Enquanto isso, dentro de casa, Libby tenta acalmar as filhas. Mas até ela começa a sentir a presença de algo estranho ali. As portas rangem sozinhas, as luzes piscam e a sensação de estar sendo observado aumenta. A situação chega a um ponto em que Will decide ir atrás da única pessoa que pode saber a verdade, Ann Patterson, a vizinha solitária que mora na casa ao lado. Ela parece conhecer a história, mas quando ele pergunta diretamente, ela apenas responde com um olhar assustado e diz para ele deixar isso para lá. Mas como alguém deixa uma coisa dessas para lá? Ele não consegue. Ele sente que algo nessa história não bate. Será que o assassino ainda está por perto? Será que ele está em perigo? E pior, será que sua família corre risco? O clima de tensão só cresce. A cada dia, a casa parece mais sombria, mais sufocante. Will não tem escolha. Ele precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E é aí que ele decide cavar ainda mais fundo, sem nem imaginar o quão chocante será o que ele vai encontrar. Will, cada vez mais paranoico, decide ir atrás de arquivos antigos sobre o crime. Ele encontra recortes de jornais que falam sobre o caso. Uma mulher e 2 crianças foram assassinadas a tiros dentro da casa, e o principal suspeito é ele mesmo. Sim, o nome do cara que a polícia acredita ser o assassino é William Atherton. Pera, como assim? Ele não se lembra de nada disso. Ele fica desesperado, tentando entender se aquilo é algum tipo de erro, mas as evidências estão ali. O antigo morador da casa, o tal assassino foragido, tem o mesmo nome que ele. É aí que a ficha começa a cair. Tem algo muito errado com a sua própria identidade. Cada vez mais obcecado, ele resolve visitar um hospital psiquiátrico, onde dizem que o assassino foi internado. Ele consegue entrar e descobre a verdade chocante. Ele realmente esteve naquele hospital. Ele foi paciente ali, mas ele não consegue lembrar o motivo. Sua cabeça tá uma bagunça. A confusão só piora quando ele volta para casa e começa a ver flashes do que aconteceu no passado. E o que ele vê é assustador. Cenas dele mesmo, sozinho na casa, andando pelos corredores vazios. Espera, sozinho? Mas e a esposa e as filhas? Ele corre para o quarto das meninas, mas por um segundo algo estranho acontece. Parece que elas simplesmente não estão lá. Ele pisca e elas voltam a aparecer. É como se a realidade estivesse se despedaçando. A essa altura, Will já não sabe mais o que é real. Ele decide confrontar Ann, a vizinha, de novo. E agora ela finalmente conta a verdade. Libby e as crianças estão mortas. Elas foram assassinadas anos atrás. E Will, devastado, criou uma ilusão na cabeça para fugir da dor. Ele acreditou que elas ainda estavam vivas, que ainda moravam juntos naquela casa. Mas tudo isso era só sua mente tentando protegê-lo da verdade. O choque é gigantesco. Ele começa a se lembrar de tudo. Na noite do crime, ele voltou para casa e encontrou a família morta. Mas ele não foi o assassino. Alguém tentou matá-lo também. Só que ele sobreviveu. E por causa do trauma, sua mente bloqueou toda a lembrança.
A polícia não sabia o que fazer com ele, então o colocaram no hospital psiquiátrico. Quando ele finalmente saiu, ele simplesmente esqueceu. Criou uma nova vida na cabeça, como se nada tivesse acontecido. Agora que ele sabe a verdade, só resta uma pergunta: quem foi o verdadeiro assassino? E é aí que ele percebe que a resposta sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Ele começa a ligar os pontos. Quem teria motivo para fazer algo tão horrível? É aí que ele lembra de Jack Patterson, o ex-marido da vizinha Anne, um cara violento, manipulador e que já tinha dado sinais de ser perigoso. Mas por que ele faria isso? Will volta a falar com Anne e descobre que Jack sempre foi abusivo com ela e que eles estavam brigando por causa da guarda da filha. Ele estava desesperado e decidiu dar um jeito de se livrar de Anne. E aqui vem o choque final. Jack contratou um assassino de aluguel para matá-la. Só que o plano deu errado. O matador invadiu a casa errada e matou Libby e as crianças em vez de Anne e sua filha. Will, furioso, percebe que Jack nunca pagou pelo que fez. O cara seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ele foi internado e perdeu tudo. Isso não pode ficar assim, mas Jack percebe que Will está descobrindo demais e decide acabar com ele. Ele invade a casa dos sonhos, armado, e tenta matá-lo de vez. Só que agora Will já não é mais o homem confuso que não sabia o que estava acontecendo. Ele luta. Os dois brigam ferozmente, derrubando móveis, quebrando vidros. No meio da confusão, Jack tenta incendiar a casa, querendo queimar todas as provas do que fez. O fogo se espalha rápido. Will, cercado pelas chamas, começa a ver flashes de Libby e das meninas, como se elas estivessem ali, observando. Mas ele não tem mais medo. Ele aceita a verdade. Ele se despede mentalmente da família, sabendo que eles sempre estarão com ele, e usa todas as forças para derrotar Jack. No fim, o próprio incêndio engole o assassino, colocando um ponto final em sua história. A casa desmorona em chamas, levando consigo todos os horrores do passado. Will sai vivo, mas agora ele sabe que nunca poderá ter sua família de volta. Ele apenas caminha para longe, deixando tudo para trás. O mistério foi resolvido. A casa dos sonhos agora é apenas um monte de cinzas. E Will? Ele finalmente pode seguir em frente, sabendo que fez justiça. A Casa dos Sonhos é muito mais do que um simples filme de suspense psicológico. Por trás da trama cheia de mistério e reviravoltas, ele traz valores profundos que mexem com a gente. Amor, perda, culpa, redenção e o poder da verdade são alguns dos temas que tornam essa história tão impactante. Desde o começo, vemos um valor essencial: o amor pela família. Will larga um emprego estável para passar mais tempo com Libby e as filhas, querendo dar a elas uma vida melhor. Ele não está buscando dinheiro ou status, apenas felicidade ao lado de quem ama. Isso mostra o quanto a família é a base da sua vida, o que torna tudo ainda mais doloroso quando ele descobre que perdeu tudo. Mesmo sem lembrar do passado, sua mente criou uma realidade onde sua esposa e filhas ainda estavam com ele, o que prova o quão forte era seu amor. Outro valor muito presente no filme é a importância da verdade. Will passa boa parte da história fugindo dela sem nem perceber. Ele acredita estar vivendo uma vida perfeita, mas aos poucos percebe que algo está errado. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser enfrentada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.